Existe uma ideia, cogitada por alguns especialistas, de que o homem nunca esteve sozinho na Terra e que sua evolução foi cuidadosamente acompanhada por seres superiores. Esses registros não estariam apenas nos relatos históricos, mas também presentes no nosso dia a dia, diretamente ligados à nossa tecnologia. Conforme mencionamos na publicação da semana passada, essa ideia vem sendo questionada por muitos há décadas, pois a tecnologia que temos atualmente, de acordo com o que seria esperado, não deveria ter atingido esse nível por, no mínimo, 100 anos. Agora, com a divulgação de arquivos sigilosos sobre programas de recuperação de naves extraterrestres, vêm à tona relatos de funcionários desses programas que vão além, alegando que os maiores governos também mantêm contato com esses seres extraterrestres. Junto com eles, tem sido desenvolvida uma comunicação constante para entender de onde vem e como funciona a tecnologia deles. Eu tenho informações militares classificadas sobre isso. Disco voador capturado, totalmente intacto. Por algum motivo, esse segredo tem sido guardado a 7 chaves. Mas essa comunicação, segundo denúncias desses funcionários, nem sempre tem sido amigável. É uma dessas denúncias que apresentamos hoje, onde são reveladas informações sobre a sua biologia, visão do universo, quem os criou e como a humanidade foi cuidada por eles para evitar o fim da nossa própria espécie. Algumas pessoas pensam, o governo tem toda a informação, mas não quer nos contar. Eu acho que é igualmente provável que eles hesitem em nos dizer o que sabem por falta de conhecimento. É porque eles não têm as respostas. E isso os assusta, já que fica a pergunta: de onde vêm essas coisas? Nós realmente não sabemos. O maior choque dessa denúncia é descobrir que a origem deles é a mesma que a nossa, o que indica que o universo pode ter uma única bioquímica e que a humanidade é apenas um passo inevitável da evolução da vida no universo. Antes de iniciar, ele deixou claro que seria vago em alguns lugares e sobre quaisquer informações de identificações, credenciais, locais, pessoas, procedimentos e tudo mais. E por causa disso, é de se deduzir que algumas coisas, por mais claras que pareçam, possam propositalmente estar erradas. Ele revela que seu interesse por esses seres surgiu gradualmente durante o trabalho, tornando-se um interesse pessoal após a conclusão do projeto, e disse que a decisão de contar sua história aconteceu agora porque o tema se tornou relevante. Tenho formação profissional em antropologia. Também tenho alguma experiência informal em filosofia, que inesperadamente acabou sendo a mais útil das minhas habilidades neste projeto. Anteriormente, trabalhei em uma universidade no oeste dos Estados Unidos. Por razões culturais, é mais provável que os estudantes e professores dessa universidade em particular sejam selecionados para trabalhos governamentais sensíveis. Suspeito que fui selecionado por causa de meu perfil discreto, minha história completamente limpa, sem uso de drogas ou álcool, minha ampla gama de habilidades e conhecimentos relacionados à civilização humana e algumas conexões que tenho na academia. Meu trabalho mais significativo foi em etnografia e antropologia cultural. Normalmente escolhido pela maioria dos funcionários públicos envolvidos em programas secretos dos Estados Unidos, ele explica o porquê escolheu o Reddit para compartilhar a sua história, e que só se sentiu seguro após outros denunciantes de outros programas secretos também se manifestarem, e vai ainda mais longe. Tenho certeza de que você está se perguntando por que estou postando isso aqui, em vez de enviar essas informações para algum lugar mais importante. Desde que a audiência dos UAPs aconteceu e outros denunciantes se apresentaram, me senti seguro o suficiente para falar em particular. O programa de desacobertamento do Congresso dos Estados Unidos sobre UAPs, mencionado por ele, tem buscado aumentar a transparência sobre o que o governo sabe sobre esses fenômenos. Ele envolve testemunhos de ex-militares e especialistas envolvidos nesses programas, trazendo informações sobre encontros com esses objetos e projetos secretos relacionados a eles. O objetivo é avaliar possíveis ameaças à segurança nacional e esclarecer de vez a sua origem. Não sei até que ponto meu testemunho foi útil e senti que fui ignorado. Como falarei mais tarde, não tenho nenhum documento para entregar ou qualquer experiência em primeira mão com OVNIs ou extraterrestres.
Confio que as nossas instituições farão o seu trabalho, chegarão às conclusões certas e, eventualmente, começarão a divulgação. Tenho esperança de que a verdade seja amplamente conhecida num futuro próximo. Eu não estava interessado ou envolvido no fenômeno OVNI, alienígena, antes de começar meu trabalho. À medida que o trabalho avançava, fui me convencendo de que havia algo muito real por trás de tudo isso. E agora que fui liberado do projeto, a ufologia tornou-se um interesse especial meu. Acho que agora é um bom momento para divulgar minha história. O relato sobre como ele foi recrutado estranhamente lembra o primeiro caso que divulgamos aqui, no qual o link está na descrição. E nele, um biomédico supostamente alega ter trabalhado com corpos desses seres por muitos anos. E não só esse, mas muitos outros detalhes lembram a esse caso, incluindo a semelhança deles conosco. Fiquei apreensivo no meu primeiro dia de trabalho. Eu já havia superado todos os obstáculos e ainda não sabia qual era o assunto da pesquisa. Não me senti confortável com toda a segurança. Estou no espectro, e embora seja bom em mascarar, os procedimentos e a burocracia me deixam confuso e nervoso. O dia de trabalho começou com a entrada em uma instalação segura, onde minha identidade foi verificada com identificação e biometria. Depois de passar, eu iria para o meu local de trabalho e teria que passar por outra camada de segurança. No espaço de trabalho, éramos monitorados constantemente e sujeitos a verificações de segurança aleatórias. O espaço de trabalho era um conjunto de escritórios de tamanho médio onde eu e mais 6 pesquisadores trabalhávamos, um dos quais foi designado para me treinar. Cada um desses pesquisadores tinha experiências diferentes e foi designado para uma parte diferente do projeto. Nos dias seguintes, meu treinador me acompanhou no processo de pesquisa. Foi então que finalmente descobri qual era o tema da pesquisa. Meu treinador explicou gentilmente que estávamos trabalhando com informações sobre uma inteligência exótica, ou seja, uma espécie não humana sapiente de origem desconhecida. O relato também apresenta paralelos interessantes, como o caso de Bob Lazar, que em 1989 alegou ter sido recrutado de maneira similar para trabalhar na base S4, uma área ultra secreta integrante da Área 51. O processo foi descrito com múltiplas verificações de segurança, entrevistas extensivas e um mistério inicial sobre o real objeto de estudo. Esse detalhe da segurança rigorosa e das múltiplas camadas de verificação também lembram os procedimentos descritos por Philip Corso em seu livro, O Dia Depois de Roswell, sobre suas experiências no Pentágono, onde o ambiente de trabalho é fragmentado, com pesquisadores designados para diferentes coisas de forma isolada. Característica bastante comum em programas governamentais secretos, a fim de evitar o entendimento ou vazamento de projetos inteiros por uma única pessoa. Nosso trabalho foi pegar as informações que nos foram fornecidas de fontes externas, classificá-las com base em seu conteúdo e utilidade, e no final produzir um relatório abrangente que resumisse o que sabemos sobre essa inteligência, com foco especial em suas motivações e intenções. Este relatório poderia então ser usado para informar os funcionários eleitos no futuro, e até mesmo o público. Fomos autorizados a fazer certas suposições no relatório, como a de que esses seres e suas motivações poderiam ser compreendidos pelos humanos e que as informações que temos são precisas. Eu tinha inúmeras perguntas e fiquei perturbado, e acho que eles perceberam porque meu treinador achou que seria melhor se eu tivesse tempo para ler parte do material e digerir as informações. À medida que aprendi mais, o choque desapareceu e meu medo foi substituído pela curiosidade. Muito do trabalho não seria muito interessante para os membros daqui. A jornada média de trabalho consistia em passar pela segurança, obter permissão para recuperar determinados documentos e, em seguida, organizar, anotar e guardá-los novamente. Muitos dos documentos estavam relacionados ao assunto apenas de forma superficial e não transmitiam muita utilidade. De certa forma, estávamos separando o joio do trigo e preparando o material para ser usado no projeto. Depois de terminar, protegeríamos o local de trabalho e sairíamos. Ao longo dos meses que se seguiram, construímos lentamente um corpo de informações úteis. Obviamente não tenho o relatório comigo, e já faz um tempo. Mas agora irei relatar a vocês as informações mais importantes que me lembro relacionadas a esses seres.
Sinta-se à vontade para fazer perguntas. Observe que trabalhei mais com informações relacionadas à sua sociedade e motivações. O processo descrito de filtrar informações através de documentos aparentemente desconexos lembra muito a técnica do mosaico de inteligência, onde pequenos fragmentos e dados, aparentemente insignificantes, quando vistos isoladamente, começam a formar uma imagem maior quando unidos corretamente. Este procedimento foi exatamente o mesmo aplicado no primeiro relato que publicamos aqui. Sabemos mais sobre todos os outros aspectos desses seres do que sobre de onde eles realmente vêm. Temos algumas ideias provisórias e especulações, mas múltiplas hipóteses ainda estão sobre a mesa. Como abordarei mais adiante, há boas evidências de que a vida na Terra e esses seres compartilham um ancestral comum. Nosso trabalho é manter a mente aberta e deixar que as evidências nos mostrem o caminho, em vez de cairmos em nossas próprias teorias favoritas ou preconceitos culturais. A hipótese extraterrestre faz algum sentido, mas não é a única opção. Durante o trabalho, meus colegas frequentemente os chamavam de alienígenas ou extraterrestres. Nas entrevistas que li, os entrevistados são vagos, absurdos, contraditórios ou evasivos quando questionados sobre suas origens. Talvez seja porque não conseguimos entender de onde eles vêm, ou talvez haja problemas de comunicação, ou talvez eles simplesmente não queiram que saibamos. O detalhe interessante aqui é como ele toca em um ponto raramente discutido, a possibilidade de uma origem biológica compartilhada. Isso nos faz pensar não apenas na ideia de visitantes de outros planetas, mas abre espaço para teorias sobre uma evolução paralela, ou até mesmo civilizações que podem ter se desenvolvido aqui mesmo na Terra, talvez em um passado muito distante. A hesitação dos seres em revelar suas origens poderia estar ligada não apenas a uma tentativa de ocultação, mas a complexidade em explicar conceitos que estão além da nossa compreensão atual, assim como seria difícil explicar a física quântica para alguém do século XV. A descrição detalhada da anatomia desses seres revela algo curioso, a evolução aparentemente direcionada para a eficiência biológica extrema. E a menção da rede artificial tecida em seu cérebro é ainda mais curiosa quando consideramos os atuais avanços em interface cérebro-máquina. Talvez estejamos observando o destino evolutivo de espécies tecnologicamente avançadas, uma fusão gradual entre biologia e tecnologia. No que diz respeito ao aparecimento dos extraterrestres, a mitologia dos OVNIs está certa. Geralmente eles se parecem com humanoides diminutos, com cabeças grandes, traços faciais reduzidos e olhos muito grandes, que às vezes são cobertos por uma película preta transparente. Os espécimes anteriores geralmente não têm o filme, mas os espécimes posteriores têm. Sua altura média é de cerca de 1,5 metro. Eles têm 2 braços longos e 2 pernas. Eles têm 3 dedos longos e 1 polegar em oposição. Eles têm pés com 4 dedos. Eles podem ter unhas nas mãos e nos pés, mas nem sempre. Quando têm, ficam manchados e escuros. Eles não têm órgãos reprodutivos ou ânus e secretam resíduos pela pele, semelhante à forma como suamos. Eles ingerem alimentos líquidos assim como nós. Eles usam roupas, geralmente na forma de uma peça muito fina de gola alta azul ou cinza, além de botas. Este detalhe mencionado por ele, de que eles não têm órgãos excretores, é exatamente o que foi relatado no primeiro relato, o que indica que eles podem ter a mesma origem quando falamos de espécie, e que por causa disso, quanto mais eles se esforçam, mais forte fica o odor na sua presença, algo semelhante ao que foi relatado no incidente de Varginha, do qual também já falamos aqui e que também está na descrição. Suas cabeças são grandes, como mencionado anteriormente. Em alguns indivíduos, existem cristas pronunciadas na cabeça e na parte superior das costas, que parecem estar relacionadas com diferentes tipos de implantes de uma forma que não é compreendida. Até onde sabemos, cada indivíduo possui uma rede artificial tecida em seu cérebro e sistema nervoso. Falarei sobre isso mais tarde. Não existem 2 indivíduos exatamente iguais. O formato da cabeça, o formato e o tamanho dos olhos, os padrões e saliências das cristas e a cor da pele variam entre os indivíduos. A vida na Terra e os extraterrestres partilham o mesmo tipo de bioquímica. Eles são feitos de células, usam DNA
proteínas e tudo mais, e podem ser estudados e compreendidos com os mesmos princípios que usamos para estudar a vida na Terra. Isso alimentou especulações sobre suas origens. A hipótese mais conservadora é que partilham a nossa bioquímica porque também são originários da Terra, mas existem outras teorias. A vida na Terra, e de onde quer que venham, podem ser descendentes de um ancestral comum, e talvez a vida em todo o universo partilhe essa mesma bioquímica. As impressionantes semelhanças entre a sua anatomia e a anatomia humana levam-me a especulações selvagens sobre se os indivíduos que vemos são especificamente concebidos para se assemelharem aos humanos, a fim de facilitar a interação. Há uma pequena coleção de material biológico recuperado de suas embarcações que não tem nenhuma semelhança com os humanos e desafia qualquer descrição. Este material é como uma teia de tecido nervoso que está entrelaçada na estrutura da própria nave. Anteriormente mencionei uma rede artificial que está integrada ao sistema nervoso. Essa rede está no centro de sua tecnologia. Nas entrevistas com os sujeitos, eles demonstraram capacidade de se comunicar e detectar a presença de outras pessoas de sua espécie na mesma instalação, em salas diferentes. As ferramentas recuperadas das naves responderiam ao toque e às intenções dos extraterrestres, mas seriam totalmente inertes nas mãos dos operadores humanos. Essa rede é provavelmente o que torna essas habilidades possíveis e é feita de elementos comuns como cobre e alumínio. E não há razão discernível para que seja capaz de fazer o que parece fazer. Tivemos acesso a documentos que descreviam as capacidades de suas naves, bem como encontros com testemunhas oculares, mas não nos foram permitidos quaisquer dados que explicassem como funcionam seus sistemas de propulsão ou sobre qualquer coisa relacionada à engenharia reversa de naves. O raciocínio por trás disso é óbvio. Os interesses especiais envolvidos começaram a aceitar, a contragosto, que a divulgação da existência da inteligência é necessária a longo prazo, mas a única coisa que se recusam a fazer é renunciar ao seu monopólio sobre a tecnologia exótica. Não tenho muitas informações a dar sobre a nave porque o projeto se concentrou mais nos próprios extraterrestres, na sua sociedade e nas implicações para a nossa sociedade. O uso de interface cérebro-computador, que permitem até mesmo a interação à distância, é frequentemente relatado quando o assunto envolve esses seres. No entanto, a natureza inexplicável dos materiais e a reação diferenciada de ferramentas usadas por humanos em comparação aos extraterrestres é algo que é frequentemente dito sobre objetos inteligentes encontrados em outros casos de avistamentos e encontro com OVNIs, onde esses objetos não poderiam ser compreendidos ou replicados com a tecnologia humana disponível. As embarcações têm uma ampla variedade de aparência, tamanho e comportamento. Parece que cada nave é projetada para um propósito específico. Cada embarcação é diferente, mas podem ser agrupadas com base na forma e na finalidade. Existem alguns casos extremos que não se enquadram nesta categorização organizada. Existem centenas de objetos em órbita que provavelmente foram criados por esta inteligência. À primeira vista, parecem detritos espaciais comuns, mas em raras ocasiões, movem-se de uma forma que não é atribuível à gravidade, encontram-se com outro objeto ou expelem um objeto. Rastreá-los é muito difícil e sabemos muito pouco sobre eles, incluindo seu tamanho. Os objetos mais comumente vistos são grandes orbes ou pílulas reflexivas que se movem em alta velocidade. Normalmente são vistos apenas por um segundo, mas em outras ocasiões seguem aeronaves, pairam sobre locais sensíveis, movem-se de maneiras estranhas e ilógicas e até desaparecem repentinamente. À noite, esses orbes às vezes emitem luz laranja, embora outras cores também possam ser vistas. Esses objetos foram vistos submergindo no oceano, bem como em outros corpos d'água. Existem naves em forma de ovo que se movem de maneiras mais previsíveis, embora se movam muito mais rápido do que as aeronaves feitas pelo homem. Podemos ter muitas informações relacionadas a isso. Essas naves têm maior probabilidade de falhar, e material biológico e até organismos vivos foram recuperados dessas embarcações. Estes são os mais interessantes para mim, pois contêm ocupantes, espaços de convivência e grandes salas cheias de equipamentos. Especulamos que sejam topógrafos ou cientistas. Num caso particular,
Uma nave deste tipo continha amostras de biota terrestre. Não existem painéis de controle ou qualquer tipo de mecanismo óbvio para controlar a nave, e, infelizmente, esse tipo de artesanato se tornou mais incomum com o tempo. Os clássicos discos voadores e crescentes têm maior presença na cultura popular, mas não são o objeto mais comum. Especula-se que sejam veículos furtivos, usados para reconhecimento e pesquisa, e em muitas ocasiões, estes pousaram completamente vazios. A variedade das embarcações lembra o que tem sido observado em diversos relatos sobre avistamentos de OVNIs, onde muitas formas e comportamentos sugerem uma tecnologia adaptável a diferentes necessidades. A movimentação ilógica e repentina deles, com a mudança de direção abrupta ou aceleração instantânea, que são comuns em casos como os avistamentos de tic-tac e outros encontros de pilotos militares, anteriormente já havia levantado especulações que talvez teriam até objetivos científicos. Devido à minha experiência profissional anterior, a maior parte do meu trabalho no relatório estava relacionada com entrevistas reais que ocorreram com os extraterrestres. Eles foram recuperados de acidentes, mas também de pousos, onde a nave parecia ter pousado propositalmente e os seres vieram voluntariamente. Ler isso foi muito surreal, e suspeito que o contexto dessas entrevistas seja parte do motivo de tanto sigilo. A forma como foram tratados foi desumana e muito antiética. Os extraterrestres têm uma relação muito próxima com a sua tecnologia. Eles não podem sobreviver por muito tempo enquanto estiverem separados de suas naves e uns dos outros. Eles não podem comer nada, além de um tipo especial de alimento líquido. E os substitutos feitos pelo homem não eram substitutos suficientes. Durante toda a sua estadia na Terra, eles sofreriam de desnutrição e de uma espécie de acúmulo tóxico no corpo. Por serem valiosos, foram feitos todos os esforços para mantê-los vivos e conscientes, mesmo contra a sua vontade. A situação me lembrou o caso de Hisashi Ouchi. O caso de Hisashi Ouchi, o qual ele mencionou, ocorreu em 1999, quando ele sofreu uma exposição fatal à radiação em um acidente em uma usina nuclear no Japão, e nela, ele foi gravemente queimado enquanto trabalhava com urânio. E apesar dos esforços médicos para salvá-lo, Ouchi faleceu após 83 dias, tornando-se um caso de irresponsabilidade com a radiação, que acabou levantando questões sobre segurança nuclear. Algo que me frustrou profundamente foi que eles pareciam querer nos mostrar muito mais, mas devido ao comportamento irresponsável do programa, não conseguiram. Eles foram separados de sua embarcação permanentemente, para que a embarcação pudesse ser transportada para outro lugar e leiloada, e para que o programa tivesse controle total sobre o processo de entrevistas. Devido a esta separação, os ETs morreriam lentamente. A comunicação ocorreu por telepatia. Eles podem ler nossos pensamentos e enviar pensamentos e impressões para nossas mentes. No entanto, isto exige muita concentração por parte do entrevistador, e a comunicação seria prejudicada à medida que a saúde e a consciência do sujeito diminuíssem. O entrevistador e o extraterrestre se comunicariam telepaticamente, então o entrevistador diria a conversa em voz alta para que fosse gravada. A descrição de superinteligência mencionada por ele a seguir, compostas por mentes interligadas, lembra o conceito de hive mind, onde a sociedade não se organiza de forma tradicional, mas sim como um superorganismo. Esse conceito se alinha com as noções de coletividades vistas em certos grupos de animais, como em colônias de abelhas ou formigas, onde a unidade funcional é mais importante que a individualidade. A partir da leitura de entrevistas com indivíduos detidos, eu e outros pesquisadores conseguimos formar uma imagem aproximada de como essa espécie funciona e por que está aqui. Em vez de terem qualquer tipo de estrutura social formal, esses seres formam uma superinteligência dinâmica que é uma composição de todas as suas mentes. A reprodução não ocorre biologicamente, mas sim criada artificialmente, sendo cada um projetado para um propósito específico de acordo com a necessidade de sua sociedade. A íntima interligação de suas mentes faz com que se comportem como um superorganismo e não como indivíduos. Para entender por que eles estão aqui, temos que entender sua filosofia.
Filosofia é uma palavra humana feita para contextos humanos, por isso pode não ser apropriado usar esse rótulo, mas vou usá-lo de qualquer maneira. Eles têm uma ontologia monista e reducionista, que apresenta fortes semelhanças com o cosmopsiquismo ou o idealismo objetivo. Tanto quanto posso dizer, a sua filosofia é naturalista, mas tem alguns elementos que podem ser mal interpretados como religiosos. Eles reduzem o tempo, o espaço e tudo mais ao comportamento de uma única consciência única. Não deve ser confundida com a superinteligência que mencionei anteriormente. Essa consciência se comporta de forma totalmente espontânea, sem deliberação ou premeditação. À medida que avançamos tecnologicamente e nossa compreensão do cérebro humano e da inteligência artificial evolui, é de se questionar se a verdadeira evolução humana será não apenas biológica, mas também cognitiva e coletiva. A ideia de que nossas mentes são, de alguma forma, fragmentos de uma consciência universal, inevitavelmente nos leva a imaginar um futuro onde a individualidade, tal como a entendemos, poderia ser levada a um nível em favor de uma rede de pensamento mais integrada. Talvez, com o tempo, à medida que a nossa própria tecnologia se aproxima de um nível de superinteligência, possamos seguir um caminho similar ao desses seres, e que a interconexão de mentes e a superação das limitações humanas possam não ser apenas possíveis, mas inevitáveis. Se a vida no universo está de fato se encaminhando para uma forma de autoconsciência coletiva, talvez estejamos sem saber, caminhando para esse futuro. Segundo eles, as mentes dos organismos vivos são partes desta consciência que se enrolou sobre si mesma, criando separação e individualidade. O processo de evolução fez com que alguns organismos, como nós, desenvolvessem faculdades cognitivas superiores e complexidade mental que permitem pensamentos complexos e autorreflexão. Nossas percepções são a atividade mental desta consciência unitária, pois ela é filtrada através de nossas mentes e apresentada de uma forma que seja mais vantajosa para a nossa sobrevivência como loops individuais. Modelamos os padrões das nossas observações como as leis da física, mas as leis da física não têm existência essencial, exceto como padrões desta atividade mental universal. Eles acreditam que, à medida que a vida continua a crescer e a se complexificar, isso terá um efeito na consciência unitária que constitui o universo. À medida que a vida prolifera e se complexifica, isso fará com que ela atinja funções cognitivas mais elevadas e, eventualmente, alcance a autoconsciência. Eles acreditam que o universo já está se esforçando cegamente em direção à autoconsciência e à complexidade, e procuram seguir em frente, por assim dizer. Este é o seu objetivo e provavelmente é por isso que estão aqui na Terra. Eles estão orientando o desenvolvimento da vida neste planeta para ajudar a servir a esse fim. Não tenho ideia de por que eles estão tão motivados a avançar em direção a esse objetivo ou quais seriam as implicações reais se tivessem sucesso. Mas isso também levanta outras questões. Se alguma dessas coisas for verdade, o próprio tempo seria apenas uma construção criada por essa consciência unitária. Então, como poderia mudar e se desenvolver? Como essa consciência universal se fragmenta nas mentes individuais? E qual é a relação disso com a biologia e a origem da vida? Eles não temem a morte porque acreditam que a morte é apenas um processo em que a individualidade se desfaz e a mente se desencadeia e é reintegrada nessa consciência unitária. Eles acreditam que as memórias e experiências de vida são reabsorvidas pela consciência durante esse processo. Talvez seja esse o mecanismo que permite seu desenvolvimento. Quer isso seja verdade ou não, parecia trazer-lhes muita paz durante seus atormentados momentos finais. Mesmo na morte, eles cumpriam seu propósito. A filosofia deles molda profundamente a forma como sua sociedade é organizada. Eles projetaram intencionalmente sua tecnologia de uma forma que integra a mente e priva a individualidade. Eles não temem a morte e até a abraçam quando cumprem seu propósito. Eles têm uma atitude positiva em relação aos organismos vivos e aos ecossistemas, porque o florescimento da vida é essencial para que alcancem seus objetivos. No entanto, não respeitam a individualidade e veem os indivíduos, incluindo eles próprios,
e as espécies como dispensáveis para o serviço de seus objetivos. Nas entrevistas, eles manifestaram preocupação com o impacto que a humanidade está tendo na vida neste planeta, mas também nos veem como uma etapa num processo de complexificação. Eles estão definitivamente monitorando como a vida está se desenvolvendo neste planeta, e é muito provável que a estejam manipulando sutilmente para servir aos seus objetivos. A semelhança entre a biologia deles e a nossa me faz pensar se eles semearam vida na Terra. Talvez este planeta tenha sido o projeto deles desde o início. Já faz algum tempo que acompanho esse assunto, e apesar dos acontecimentos recentes, sinto-me muito otimista em relação à divulgação. Este não é o tipo de coisa que pode ser mantida em segredo para sempre. Eles vieram para ficar, e um segredo tão grande só pode ser guardado por um certo tempo. Nenhuma das informações, pelo menos nenhuma que aprendi durante o projeto, é algo que possa ameaçar a civilização ou causar pânico em massa, pois as pessoas são muito mais resilientes do que isso. O gato está tentando sair do saco e não acho que será forçado a voltar sem um grande esforço. O importante é que pessoas comuns como você continuem oferecendo resistência e apoiando os denunciantes. Espero que o relatório que ajudei a escrever acabe chegando ao público. Eu e meus colegas de trabalho nos esforçamos muito para escrevê-lo. Talvez a característica mais chocante disso seja a possibilidade de que a vida na Terra tenha sido semeada por esses seres extraterrestres, e a ideia de que todas as formas de vida no universo possam compartilhar uma mesma origem comum. Anteriormente debatida por aqui, onde também deixamos o link na descrição, essa ideia, que entende que se o universo está em constante busca por autoconsciência e evolução, coloca em xeque a possibilidade de que a humanidade seja apenas uma etapa em um processo maior. Logo, seria ela um experimento que vai além da nossa compreensão? Sendo isso ou não, o fato de estarmos sendo observados e até manipulados por uma inteligência superior nos faz pensar não apenas em nossa origem, mas também em nosso destino. Afinal, o que aconteceria se descobríssemos que não somos os primeiros, nem os únicos, mas apenas um elo em uma cadeia infinita de evolução interligada por inteligências que simplesmente ignoram os limites do tempo e do espaço?